Bom dia, vamos agora fazer mais uma reflexão. Mas primeiro vamos começar com o sinal da cruz e uma oração do Espírito Santo, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então vamos lá, né? Para quem tem a Bíblia Ave Maria, na página 1558. Mensagem a Tiatira, Apocalipse 2, de 18 a 29. Então vamos fazer uma leitura. Essa leitura é um pouquinho maior, mas a gente vai fazer essa leitura para a gente pegar o espírito da coisa, né? O que a gente está querendo falar, o que a gente está querendo refletir. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Eis o que diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao fino bronze. Conheço tuas obras, teu amor, tua fidelidade, tua generosidade, tua paciência e persistência, e as tuas últimas obras que excedem as primeiras. Mas tenho contra ti que permites a Jezabel, mulher que se diz profetiza, seduzir seus servos e ensinar-lhes a praticar imundícies e comer carne imolada aos ídolos. Eu lhe dei tempo para arrepender-se, mas não quer arrepender-se de suas imundícies. Desta vez lançarei num leito e com ela os cúmplices de seus adultérios, para aí sofrerem muito se não se arrependerem das suas obras. Farei perecer pela peste os seus filhos. Todas as igrejas hão de saber que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, porque darei a cada um de vós segundo as vossas obras. A vós, porém, e aos demais de Tiatira, que não seguir essa doutrina e não conheceis, como dizem, as profundezas de Satanás, não imporei outro fardo, mas guardarei o que tendes até que eu venha. Então, ao vencedor, ao que praticar minhas obras até o fim, eu lhe darei poder sobre as nações pagãs, e ele as regerá com cetro da verdade, de ferro, como se quebra um vaso de argila. Assim como eu recebi o poder do meu Pai, eu lhe darei a estrela da manhã. Quem tiver ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então vamos no começo aqui. O que o Senhor faz? Ele se declara como Filho de Deus. Ele se declara que tem autoridade sobre cada um de nós, para nos corrigir, nos mostrar o caminho, para que a gente seja salvo. Essa é o início aqui do versículo 18. Ele conhece a gente. Então, quando diz aqui, eu sou aquele Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo e pé semelhante ao fino bronze. O que são olhos como chama de fogo? Ele penetra dentro da gente, ele sabe de tudo da gente. Os olhos dele clareia, né, dentro de nós, dos nossos pensamentos, das nossas ações, e ele sabe de cada passo que nós damos. E os pés de bronze, pés polidos, né, ele quer dizer que ele tem um caminhar firme, né? Ele caminha firme e caminha com a verdade. Então, ele é firme e ele quer que nós sejamos firmes também.
Então vamos aqui aos elogios que ele faz. Ele faz os elogios. Ele conhece cada um de nós, né? No caso aqui, é lá de Tiatira, mas hoje a Tiatira é aqui, somos nós. Então ele está dizendo, eu conheço as tuas obras. Ele sabe o que a gente faz. Eu conheço o teu amor. Ele sabe que a gente, sinceramente, o ama. E a gente procura ser fiel. Eu conheço a sua fidelidade, a tua generosidade e a tua paciência. Quando ele diz a tua paciência, é porque ele diz que nós toleramos muito, né, o que o espírito maligno mesmo, né, que vem do espírito de Jezabel, que é aquela profetisa, aquela falsa profetisa que estava lá com o espírito de Jezabel, estava instruindo as pessoas a se prostituírem, a adorar ídolos, né, a fornicações, a fazer coisas erradas, e dizendo que isso era como faz, ela era profetisa e que é Deus que estava falando com ela para fazer aquilo. E as pessoas muitos deles estavam fazendo porque respeitava ela como profetisa, mas ela não era profetisa, ela era uma falsa profeta, né? Então vamos aqui mais um pouquinho, olhar aqui o que ela disse aqui. Não, Jesus disse assim, porque essa mulher, essa Jezabel, essa profeta que estava com o espírito encarnado, o espírito possuído pelo espírito de Jezabel, ela estava induzindo as pessoas a fazer as coisas erradas, a se prostituírem, a se prostituir com sacerdotes com as pessoas. E hoje existe isso, pessoas que fazem isso dentro da nossa igreja, pessoas que se prostituem, sacerdotes que se prostituem dentro da própria igreja, muitas vezes com pessoas da própria igreja, porque a pessoa conhece ele, confia nele, e ele fala que isso é de Deus, que Deus está dentro, tá permitindo que a gente faça isso, né? Então a gente precisa de prestar bastante atenção naquilo que ele fala, e o que Jesus fala está nos aconselhando. Então ele diz assim que deu o tempo para a gente, tá dando esse tempo para a gente se arrepender, né? Ele fala assim, eu lhe dei tempo para arrepender-se e não quer arrepender-se de suas imundícias. Quer dizer, ele está insistindo porque ele sabe que a gente continua fazendo, mesmo com a busca que a gente tem, que a gente se diz cristão, a gente continua fazendo essas imundícias, praticando esses erros, porque a gente está dando ouvido a tal profeta, né? Então, o que ele disse? Ele deu esse tempo para a gente não quis fazer. Mas ele também, nos diz 5 qualidades que nós temos, né? Que o povo, né, de Tiatira tinha, né? E hoje também nós que buscamos ele temos. Ele reconhece o amor que nós temos entre os irmãos, né? A gente ama o ser humano, né? E procura praticar as boas obras dele. A gente tem fé nele, né? O segundo elogio, a gente é fiel a ele. A gente fala que ama e busca para realmente estudar a palavra. Ele diz também que a gente é generoso, a gente se condói com o problema do outro, a gente tem paciência e a gente tem persistência. E é essa paciência que ele está nos cobrando. Nós temos paciência para muitas coisas. Tanto paciência para admitir alguns erros, algumas falhas, como paciência de tolerar pessoas desse nível falando com a gente, tentando nos seduzir a praticar abominações, para praticar prostituições, praticar as coisas erradas que não competem ao Senhor.
porque isso tudo é obra demoníaca. Nós precisamos de buscar, sim, o Espírito Santo para nos mostrar qual o caminho a seguir, se esses conselhos que essas pessoas nos dão vêm do alto ou vêm lá de baixo, né? Então nós temos que olhar isso, porque ele insiste que ele vai, você quer ver, ele disse aqui, no versículo 23, farei perecer pela peste os seus filhos, e todas as igrejas hão de saber que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, porque darei a cada um de vós segundo as suas obras. Então é essa promessa que ele faz. Se a gente insistir, ele vai fazer perecer. Então, às vezes, os erros que a gente faz, os nossos filhos, nossos netos, eles recebem, eles não é que herdam, mas ele está no sangue, né? Tá no espírito que a gente buscou, ao invés de ser o espírito de Deus, a gente buscou o espírito do maligno, o espírito do mal. Então, os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos terão, poderá também ser castigado por isso. Por isso que a gente consegue, às vezes, eu insisto no texto da misericórdia, porque o texto da misericórdia, ele arranca na raiz todo o mal que os nossos pais, nossos avós, nossos bisavós praticaram, que hoje quem sofre são os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Então, essa mensagem a Tiatira é um alerta que o Senhor está falando. Pare com isso. Pare e volte para mim, porque você vai ser julgado conforme os seus atos, conforme o seu caminhar. Então não tem mais nada para dizer, porque aqui está falando assim, quem tiver ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui é o Espírito de Deus que diz para nós. Então nós temos que dar ouvidos a esse Espírito de Deus e parar de fazer as coisas erradas. Amém? Então, a próxima reflexão vai ser a mensagem a Sardes, que já é no capítulo 3, de 1 a 6. Semana que vem nós faremos essa aqui. Vamos ver o que nos aguarda, qual que é o puxão de orelha do Senhor. Amém? Obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma reflexão, por abrir nossos olhos, abrir nosso coração para a gente aceitar a Tua Palavra e tentar seguir a Tua Palavra. Perdoa-nos, Senhor, pelos nossos atos, por tudo que nós fazemos que não Te agrada, por tudo aquilo que não glorifica o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.